Essa equipe é a Arlete, a Luciana, que é agrônoma, tá certo? O Luiz Fernando, que tem participado bem, a Cecília, que teve na última reunião, esteve também já fazendo um roteiro aí conosco, eu, né, e a Arlete, tá? Então, Fernando, acho que você que tem participado mais diretamente, acho que poderia, aceita ir no próximo encontro, representando essa equipe? Sem problema. Tá? E aí depois a gente conversa mais ou menos o que a gente, né? Então tá. Aí, com relação à pauta específica de hoje, o que nós propusemos? Estava conversando com alguns colegas aí. Primeiro, uma avaliação por equipe, tá certo? Dos trabalhos feitos, o que se conseguiu avançar. A gente sabe que nós estamos aí bastante amarrados. E, em seguida, pensar já, né, uma certa programação em termos, né, de fevereiro e diante, tá? De janeiro é mês de férias, mas que a gente já possa definir aqui, porque eu penso o seguinte, claro, nós entramos de férias, mas eu acho que alguns trabalhos podem ir sendo, né, como é que eu diria, continuados. Essa questão, por exemplo, do edital, que a Codesc não nos mandou até agora uma resposta, né, que era para ter saído a semana passada, não sei se saiu ou não, mandei e-mail sexta-feira, não tenho resposta ainda, tentei telefonar, estava desligado para o Bobone, hoje de manhã. E a questão então essa questão da licitação, e a questão, qual é a outra questão, a questão da licitação da nova empresa, e os dados, né, que a Engemap, mapeamento, também, né, estamos aí no aguardo. Então, na semana passada, na reunião da equipe aí de áreas, de parques e tal, nós vimos que, de fato, sem esses dados da Engemap, a gente fica com dificuldade. Todas as equipes vão ter uma dificuldade de avançar, né, no trabalho. Então, nós estamos cobrando. Claro que eles deram o prazo até final de janeiro para estar entregando tudo isso, mas eles disseram que algumas coisas eles poderiam adiantar, né? Foi o que o engenheiro Rogério colocou para nós aqui naquela oportunidade, né? A reunião aí que ele esteve aqui. Eu acho que a base que ele disse que estaria disponível já nos serve bastante, né? Pois é, quer dizer, mesmo que seja parcial, mas já nos ajuda, né? Bom, a gente então, eu penso o seguinte, na medida em que algum dado chegar ainda nesse final de ano, tá? Janeiro eu acho que é difícil, mas eu penso que quem estiver por aqui pode continuar fazendo, né, os trabalhos, pode avançar o trabalho das equipes mesmo em janeiro, né? Porque as equipes, elas podem ser feitas por um trabalho de 1 ou 2, como nós fizemos essa semana. Quer dizer, nós tínhamos 2 ou 3 áreas para visitar, não pudemos visitar as 2 que tínhamos, mas visitamos uma, que é aquela região da Congonha, que foi uma região que o pessoal da comunidade levantou quando lá fizemos a audiência pública. O pessoal da comunidade nos apresentava lá naquela audiência, com o Senata, de que certas áreas lá, áreas que seriam importantes para a indústria do turismo, seriam importantes para, né, preservarem pelo histórico que elas significam, né, de vegetação, de natureza, enfim, de rios e assim por diante. Nós então saímos na quinta-feira, vamos o Fernando não pôde ir por causa do seu, né, problema dele, né? Está aí demonstrando. A Vanelli também estava com problema lá, estava com outra atividade em outra comunidade, né? Sertão, né? Sertão dos Correios. E então fomos como é que chama? A Cecília e eu e esse líder lá da comunidade, né? Que conhece a comunidade, aquela região toda. E aí a gente vê quanto a gente tem para fazer, né? Arlete, até comentava com a Arlete. Realmente ele contava com muita dor, assim, a gente sentia a dor do rapaz, de que fez inclusive um estudo lá, está tentando, quando fez um rapaz que fez faculdade, o TCC dele foi exatamente sobre a questão da evolução, né, daquela comunidade, daquela região, e ele contava com muita dor. Nós, entrando lá por dentro, ele dizia, aqui a gente tomava banho, tinha uma cascata, mas aí está tudo desmatado, então o rio secou. Era uma cascata bonita, um riacho bom e tal, e, né, foi então dizimado, nós dizimamos. Agora, então, foi uma área que nós fomos ver, como outra, já que estamos essa questão ali do parque, ali como é que chama? Do Beck, né? Daqui do Beck, que é outra que nós também não sabíamos, não tínhamos ideia. Temos ali 2 hectares, né, de área que é do município já, então, mas tem 1 hectare para vender de mata. A professora Lélia esteve lá comigo quando sábado, né? Fizemos lá um mutirão.
o pessoal da comunidade se envolvendo e, como estava dizendo para a Lete aqui, se entusiasmaram de criar como é que eles chamam? Uma associação de protetores, né, daquela área ali, sabe? Como para receber o nome, depois vai, né? Porque o parque seria uma coisa, a clínica, né, pode ser outra, né? Mas enfim, estão aí conjugados. Então, quer dizer, esse tipo de trabalho ele tem que avançar, e eu acho que essa comissão pode fazer isso, independente, até ajudariam, né, as informações da Engemac, mas eu penso que esse tipo de dado, pegando o pessoal aí da geografia, pegando o pessoal, né, da agronomia, da Unisul, acho que nós temos que agilizar. Como eu digo, de repente, estando aqui em janeiro, 2 ou 3 pessoas, né, não precisa ir um time de futebol, né, indo 2 ou 3 que conhecem um pouco a região, técnico e tal, já a gente vai mapeando, filmando, né, e esses dados acho que podem se acelerar. Então, eu imagino que nós podemos, em nível, né, do Conselho das Cidades, que é o que nós vamos depois discutir também, é uma questão que eu gostaria de colocar aí em termos de projeção para fevereiro, né, que será o que vai ocupar o lugar do núcleo gestor, né, o núcleo gestor se transformará no Conselho da Cidade, e que ficará definitivo, né, como o órgão realmente que deve, assim, definir a política urbanística de meio ambiente e tal, né, do município, né, pela lei federal. Então, seria esta, né, vamos dizer assim, como eu diria, esse tipo de avaliação, esse tipo de apresentação que cada comissão poderia fazer. Eu, de certa forma, já estou fazendo um pouco dessa comissão mais recente, né, que os colegas aí poderiam, inclusive, colocar. Em termos de pauta, então, esse tipo de trabalho que a gente vem desenvolvendo, como digo, ainda incipiente ou meio amarrado, mas que nós poderíamos agora, então, tendo isso aqui presente, depois fazer uma projeção para janeiro, fevereiro, tá? Então, com relação a essa equipe, já que, como disse, já iniciamos essa equipe de preservação de parques e busca de áreas para esse sentido, eu não sei se o pessoal da equipe, a Vanelli e o Fernando, que está aí, a Cecília não chegou, a Luciana, possam colocar mais alguma coisa em termos do que foi discutido lá nas equipes, nas reuniões, ou buscado. Algumas áreas, né? Podemos, lembrando as áreas que foram pensadas, quem sabe também alguém aqui conheça alguma área que possa ser, né, pensada nesse sentido. Procuramos identificar pelo satélite ali algumas áreas que ainda não têm uma característica de preservação, mas que podem se tornar, né? E a ideia que a gente está discutindo lá é tentar criar uma integração entre todas elas, um corredor ecológico entre todas elas, né? Imaginar possível isso, ligando ao Rio Tubarão, que aí nós teríamos uma revitalização realmente da nossa fauna e flora local aqui, né? Porque o Rio Tubarão é um corredor ecológico excelente para trazer, né, se estiver ligado aos nossos parques aqui, que a gente pretende criar, isso vai ser uma riqueza, né? Então essa é a preocupação que a gente está procurando e felizmente parece que conduz mais ou menos para isso. As áreas que a gente está vendo, o Morro do Becker ali fica bem próximo, tem algumas áreas bastante vagas também próximo ao Morro do Becker, que daria essa condição desse corredor, né? Então pensar nesse sentido, já defender essas áreas para criar esse corredor, né? E eu não sei como é que foi a visita lá, mas aquela área que nós olhamos... Não, aquela outra área do São Raimundo a gente não conseguiu, né, falar. Escuta, o Afonso não virá? Só Afonso está na Alcoa. Tá, você tem como falar daquele projeto lá? Como é que está? Daquela área lá? Já que é desse grupo aqui? Da área? Daquela área, não sei se o senhor está falando também. Daquela área que aquele grupo do Paraná estava fazendo para Alcoa, aquela área do parque, lá como é que petar, não? Não tem como falar. Mas eu posso ligar para ele. É porque eu pensei que ele fosse daí. Então tá, não, aí, ô, Fernando, é uma outra área, né? Veja bem, nós temos que ter presente o seguinte, quer dizer, eu estava vendo aqui, a COA está com uma área, né, também que está trabalhando em cima disso. Acho que todos vocês estão a par, mas ainda está em estudos, né, mas também uma área de preservação, onde eles vão recuperar as nascentes exatamente para não depender. Acho que o Afonso colocou aqui ou não? Eu não lembro se ele falou numa outra reunião, colocou aqui, né? Para poder, inclusive, a empresa se tornar independente ou não, né, necessitar da água, né, realmente, né, servida pela própria água de Tubarão. Ou seja, ela então comprou
comprou, já parece, está comprou, né? Uma boa área aí, bastante significativa naquela região, ali do São Cristóvão, Sertão dos Correias, e está com uma equipe do Paraná, diz que é uma das melhores ONGs, né, desse país, que trabalha essa